Cumprimentando a todos, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Nesse pares, outro procurador, e análise a ata da sessão anterior. Em silêncio, importa a aprovação. Não havendo, está aprovada. Não há nenhum pedido de preferência, nem sustentação oral, né? Então vamos pela pauta regular. O primeiro da pauta é o processo número 451-605, prestação de contas de candidato a deputado estadual, eleições 2010. Ronaldo Muzi Neto é o requerente. O parecer pela aprovação das contas, relatoria do excelentíssimo senhor doutor Sebastião Arruda Almeida, a quem passo a palavra. Senhor presidente, prestação de contas desse candidato, onde identificadas algumas irregularidades, foram elas devidamente sanadas. Eu já liberei o voto aí, razão pela qual tanto a CCIA quanto a Procuradoria Regional Eleitoral opinaram pela aprovação das contas, e eu estou seguindo esse mesmo entendimento, senhor presidente, votando pela aprovação das contas do referido candidato. É como eu estou votando. Outro procurador, mantido. Confirmado o escrito, o tribunal está de acordo. Por unanimidade, aprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor Sebastião, segundo da pauta, o processo 493-610, prestação de contas de deputado estadual, candidato a eleições 2010, Luciane Cristina Leal de Albuquerque, requerente, o parecer é pela desaprovação das contas. Com a palavra, senhor. Senhor presidente, nesse caso, também foram constatadas várias irregularidades, tais como omissão quanto à entrega da primeira e segunda prestação de contas parciais. A prestação de contas foi entregue fora do prazo, ausência de peças da prestação de contas. Também não houve esclarecimento a respeito das contas entregues sem movimentação, e também falta de reapresentação das contas em nova mídia para retificação. Todas dessas irregularidades, senhor presidente, a mais gritante é a ausência de abertura de conta e juntada dos respectivos extratos, que, a meu ver, considerando a jurisprudência pacificada dos tribunais, inviabilizam a consistência quanto à idoneidade dessas contas, razões pelas quais, senhor presidente, em consonância com o parecer da Procuradoria, estou votando pela desaprovação das contas da candidata. É como eu estou votando. Doutor procurador, ratifica o escrito. Todos de acordo? Alguma divergência, alguma consideração? É disponibilizado o voto, né? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da requerente nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, doutor Sebastião. 3. Da pauta, processo 49-3270-2010, prestação de contas, deputado estadual, eleições 2010, requerente Nelson Higino da Silva, parecer pela desaprovação das contas, pugnando pela remessa da cópia integral e autenticada dos autos ao promotor eleitoral competente para apuração do 350, crime Código Eleitoral. Palavra, eminente relator. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas desse candidato, onde foram constatadas também várias irregularidades, principalmente na montagem da prestação de contas, onde se observou que algumas das peças, como demonstrativo de recibos eleitorais e demonstrativo de recursos arrecadados, se observou que foram impressos em dias diversos e com valores também diversos em relação a esses formulários. Razão pela qual tanto a CCIA, aliás, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela reprovação das contas. É o relatório, não sei se o doutor procurador vai. Obrigado, senhor presidente, senhor relator. Vou ratificar o parecer, só esclarecendo aqui a questão
da montagem, houve verdadeiramente uma intercalação de prestações de contas. O candidato elaborou uma primeira prestação de contas, foi impresso um primeiro conjunto de peças de prestação de contas. O candidato assinou esse primeiro conjunto de peças e, provavelmente, no último momento, no momento de se apresentar as contas, se detectou algum erro, alguma falha, algum vício, e se percebe claramente que o administrador financeiro, aquele que apresentou as contas efetivamente à Justiça Eleitoral, reimprimiu isso com novos dados e intercalou algumas folhas com as folhas que continham a assinatura do candidato. Então ele aproveitou a última folha que tinha a assinatura do candidato e colocou junto, montou isso, ajuntou essa última folha com uma outra folha contendo informações novas, informações diferentes daquela que o candidato havia referendado, havia declarado e havia assinado. Então você tem uma prestação de contas que, na verdade, é uma mesclagem de dois conjuntos de documentos, dois conjuntos de prestação de contas, sendo que só um deles foi efetivamente emitido pelo candidato, o outro não foi emitido pelo candidato, não tem assinatura do candidato nesse conjunto posterior. Isso fica facilmente perceptível, facilmente visualizável na prestação, porque a cada emissão há um número específico que é gerado pelo sistema. E aí, então, se vê claramente essa montagem, essa mescla, com alteração substancial das declarações, sendo que a prestação de contas, ao final apresentada, não corresponde ao que o candidato havia assumido e havia ratificado efetivamente. Me parece evidente aqui a fraude. Eu acho que é o caso, inclusive, de apuração, de investigação policial, inquérito policial. Tenho, normalmente, o hábito, por praxe, o próprio Ministério Público, acho que é tecnicamente correto, o próprio Ministério Público extrair as cópias e remeter para a polícia, mas nesse caso eu entendi que seria conveniente já se mandar isso depois do julgamento, com as contas desaprovadas, com o tribunal já se manifestando, ratificando esse entendimento do Ministério Público. Acho que a partir daí se tem uma situação mais robusta para a investigação. Só por isso é que eu deixei de tomar a iniciativa e pedi ao tribunal que depois do julgamento, caso acolha essa manifestação, que faça um encaminhamento. Só queria fazer essa justificativa, senhor presidente. De resto, eu mantenho o parecer integralmente. Palavra do doutor relator. Como bem dito pelo ilustre procurador regional eleitoral, aqui é bastante visível a montagem. As peças que o candidato assinou os formulários foram obtidos, impressos dia 26/10/2010. Consta a assinatura dele nesses formulários. No formulário que ele não assinou, data do dia 2/11/2010, com valores diversos. No primeiro formulário, se consta, por exemplo, recursos arrecadados de R$ 5.419. Já no outro, R$ 6.419,59. Em suma, e aí existem, aí a montagem se arrasta em quase que toda a prestação de contas, razão pela qual eu estou acompanhando o parecer ministerial no sentido de desaprovar as contas e se extrair cópias para a investigação criminal nesse caso. É como eu estou votando, senhor presidente. Alguma divergência? O tribunal está de acordo?
O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da requerente e determinou providências nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer. O 4 da pauta, TCC, está pedindo adiamento, Pedindo né? adiamento. São o processo número 484602/2010, também prestação de contas de requerente que concorreu para o cargo de deputado federal pelo PTC das eleições de 2010, Davi Manuel do Nascimento, está adiado para a próxima sessão a pedido por manifestação do relator. Encerrados os judiciais, passemos à matéria administrativa. O primeiro é o 5º da pauta, o processo número 67/2009, pedido de prorrogação de requisição do servidor Assalmo Oliveira Araújo, da 9ª Zona Eleitoral Barra do Garças. Requerente ao juízo da 9ª Zona. Está disponibilizado para todos os colegas. Eu estou aqui diante do exposto, com base no Código Eleitoral, resoluções. Eu estou votando pelo deferimento do pedido de segunda prorrogação da requisição da servidora pública Salva de Oliveira Araújo, continuando prestando serviço por mais um ano. Foi feito a partir de 31 de setembro de 2011, convalidando-se os atos praticados desde então, com fruto no artigo 55 da 9784/99 até a data da publicação plenária. Todos de acordo? O 6º da pauta, também pedido de prorrogação, processo 216/2009, Cássia Silva Lopes Elias, para continuar prestando serviço ao cartório da 58ª de Várzea Grande. Pelo estudo feito também, eu estou votando no sentido de deferir a segunda prorrogação da requisição da senhora Rita de Cássia Silva Lopes. Todos de acordo? 7º da pauta, também pedido de prorrogação, é o processo número 282/2009 e da requisição da senhora Ivonete Silva Furlaneto para a 49ª Zona Eleitoral. E o voto está no sentido de que as informações dadas, eu votei no sentido de se deferir a prorrogação da requisição, nos termos do artigo 6 da Resolução 23.255 e também da Lei 6999/82, convalidando-se os atos com fulcro também do artigo 55 da mencionada lei. Se todos de acordo, passo ao subsequente. O 8º da pauta, também agora é pedido de requisição de Maria Clara Brito Frederici para prestar serviços à 10ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. E eu estou votando no sentido de se requisitar pelo prazo de um ano, sendo que o efetivo exercício das funções ocorrerá com a comunicação da respectiva decisão ao juiz eleitoral, conforme os termos da normatização. Se todos de acordo, passo ao 9º. Então, todos de acordo. Referendar a portaria 585/2011, que trata da designação de juiz eleitoral substituto em razão do afastamento do titular. É o processo número 63668/2011. E trata-se de uma portaria 585 que designou a juiz eleitoral de Cotriguaçu, doutora Melissa Lima Araújo, para jurisdicionar cumulativamente a 11ª de Aripuanã, no período de 5 a 13/10/2011, em razão do afastamento da doutora Aleté Assunção Santos, com prorrogação automática se da presente designação na hipótese de continuidade do afastamento da magistrada titular. Providência de praxe, eu estou votando no sentido de referendar a portaria. Se todos de acordo, vamos ao 10º. Trata-se de uma primeira requisição, é o processo número 63498/2011, requisição do senhor Jurandir Piloto da Silva, para prestar serviço à Secretaria desse Tribunal, Seção de Transportes. E a primeira requisição eu estou votando no sentido de que requisitá-lo por um ano, com a efetiva apresentação e início do seu trabalho, para a liberação requisitória da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Necessidade do serviço, enfim, todos de acordo. Nada mais havendo.
Próxima sessão nossa é no dia 3/11, né? Quinta-feira. Está marcado regularmente. E é evidente que todas essas designações de sessões podem ser alteradas. Então está marcado no dia 3/11, por mim está mantido. Agora, os eminentes pares, se em razão de alguma dificuldade, algum problema, tiver que fazer alguma alteração, nós podemos fazê-la. Mas está marcado para o dia 3/11 e eu estou pessoalmente mantendo. Todos de acordo ou querem alguma modificação? Todos de acordo. Nada mais? Claro, encerrado então a presente sessão, agradecendo a presença de todos.